Ao vivo. Começou. Foi? Foi. Foi? Foi! Muito bem. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Da hora. Nossa, tava todo mundo assim, né? Aí agora começa. Boa noite. Boa, meu pai. Muito bem. Carol, conte sobre o que nós estamos fazendo nesses últimos dias. Bom, a gente está falando um pouco sobre autocuidado a partir de histórias de pessoas que vieram de periferias e tem histórias legais para trocar, principalmente no quesito, né, luta, militância e cuidado da gente mesmo. Porque também a gente vai ter um evento no dia 23 de agosto, na Unives Cultural, para falar desse assunto, e a gente achou interessante, para além desse evento, começar a repercutir o tema no dia a dia, assim, né, com essas lives com pessoas normais falando sobre isso. Foi mais ou menos essa ideia. Muito bem. E hoje nós temos duas pessoas convidadas que vão se apresentar a partir de agora, na surpresa. Quem é você? Eu sou a Verônica, eu trabalho hoje como faxineira, porém, além de fazer faxina, eu dou palestras, eu escrevo para algumas páginas de Facebook e escrevo o meu conteúdo para a página Faxina Boa, que eu mantenho sobre o meu trabalho. Muito bem. E você? Quem é você? Bom, meu nome é Pedro Borges, sou jornalista aí do portal de mídia negra chamado Alma Preta. E acho que é isso, assim, a gente colabora em outros espaços, mas acho que é mais isso mesmo que eu faço. A pergunta, assim, pra gente é o que vocês fazem quando vocês não estão acontecendo? Olha que pergunta capciosa. Quando vocês não estão acontecendo, o que vocês fazem? Como é que vocês cuidam de vocês? Eu começo? Então, na verdade, acho que quando até vocês fizeram esse convite para falar sobre isso, foi uma coisa que eu fiquei muito pensando assim, e eu acho que por isso faz sentido falar, né? Que essa é uma questão para mim também, né? Essa questão do cuidado, né? Então, a gente está a todo momento na batida, a todo momento fazendo coisa, produzindo, reunião, cobertura, ativismo, pá. E muitas vezes a gente tem pouco tempo pra gente, né? Normalmente, o menor tempo, quando existe tempo, é pra gente. Então, tem várias coisas que eu, por exemplo, quero do ponto de vista pessoal, que às vezes eu vejo que são coisas que estão ficando de lado, né? Então, sei lá, coisas bestas, assim, de fazer um esporte, fazer uma coisa que é pra você. E eu tenho tentado cuidar de mim, assim, principalmente quando acontecem esses momentos, né? Então eu faço, por exemplo, terapia, que é um momento muito importante para mim, estou fazendo há 2 anos, então é um momento fundamental de respirar, assim, né? Então eu até, por exemplo, tenho uma coisa na minha terapia que quando eu termino a terapia, e eu faço no divã, né? Você faz deitado e tal, quando eu termino a sessão e é o momento de levantar, eu normalmente preciso levantar com calma, porque se eu levanto rápido, a minha pressão abaixa tanto, que eu coloco tanta coisa para fora, que a minha pressão abaixa de um jeito que eu preciso maneirar. Então eu sento um pouco, dou uma respirada e tal, aí eu levanto e aí eu parto para minha semana. Então é muito importante a gente tentar também colocar esses momentos, né, na nossa semana. Acho que também é um desafio bem bacana. Acho que tanto desse ponto de vista assim, terapêutico, mas acho que de um ponto de vista espiritual, acho que de um ponto de vista também esportivo, assim, né? Acho que é importante a gente também cuidar um pouco do nosso corpo, a gente fazer um esporte, a gente tentar, sei lá, correr ou fazer alguma coisa que a gente gosta, acho que faz muito bem pra gente. Outras coisas também, né? Sair pra namorar, essas coisas também é importante, né? Porque é verdade, assim, às vezes a gente, por exemplo, fica nessas coisas, emendando coisa na outra, aí você fica final de semana inteiro, a sexta e o sábado, você fica fazendo reunião até 11 horas da noite. Aí você vai pra sua casa e vai dormir. Reunião de domingo de 5 horas. Aí reunião de domingo de 5 horas, você vai fazer o quê? Aí você vive pra fazer reunião. Total. Você, viu? Eu tenho uma rotina muito puxada, eu tenho 2 filhos, eu trabalho fora e eu moro na periferia, então eu levo geralmente entre 1h30 e 2 para chegar nas casas onde eu trabalho, e eu saio e vou correndo para a faculdade. Então é muito corrido, quando eu chego em casa, meia-noite é o horário que eu tenho que cuidar das coisas da casa. Então, à meia-noite eu vou fazer comida, cuidar das coisas, corrigir lição de filho pequeno. Então, uma coisa que me ajudou muito eu comecei a fazer meditação e eu aprendi uma técnica chamada mindfulness.
onde a gente domina ali a arte de focar numa coisa só. Então eu tento hoje desenvolver atividades focando naquilo, porque eu sou muito boa em fazer 3 coisas ao mesmo tempo, que nenhuma das 3 sai do jeito que eu gostaria. E eu acho que todo mundo tem um pouco disso. Então, às vezes você está no Facebook fazendo uma coisa, dando atenção para outra com a TV ligada. Você não está fazendo nenhuma. Se você perguntar depois o que passou na TV você não lembra, o que você estava vendo no Facebook e você não prestou atenção, e o que você estava fazendo, nada está certo. Você não está presente. Você não está né? presente, exatamente. E o mindfulness, ele é tão interessante porque ele foi criado por um cientista. Então ele não é uma parada totalmente brisada, ele é focado. E ali no mindfulness tem exercícios de respiração e coisas que mexem muito também. Eu tenho a questão da ansiedade, e quando eu paro e faço os exercícios de meditação, muda o resto do dia. Então são coisas que eu percebo que ajudam muito. E a mesma coisa, sabe, que sair pra namorar é legal pra caramba, fazer coisa. E às vezes a gente fala, mas eu não tenho tempo. Você chega no momento da vida que você fala que você não tem tempo pra namorar, putz, a gente tá errado. A gente tem tempo de sol pra trabalhar, né? Mas pra namorar, pra fazer uma coisa da hora, você nunca tem, velho. Então, a gente vê que tá muito errado quando a gente chega nesse ponto. Tem uma questão que, assim, em que momento que vocês descobriram, tipo, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso achar esse método pra me acalmar, assim, como que foi? Principalmente pra você, que eu acho que, eu sempre digo, né, pra homem dizer, preciso de ajuda, preciso de uma terapia. Tipo, amigos estão fazendo terapia, nossa, né, como que é isso, assim? Não, é um baita de um tabu, né? Acho que ainda, por exemplo, pro homem negro, isso é um tabu absurdo, né? O homem negro não se cuida. Né? Você pegar, por exemplo, o que eu gosto muito do Tim Maia. Eu li muito a autobiografia dele. O Tim Maia foi a primeira vez que ele falou que ele foi ao médico, ele tinha 40 e poucos anos. Porque ele falava que médico era coisa de viado. Então esse é muitas vezes o cuidado que às vezes o homem negro coloca para a sua saúde, né? Do ponto de vista da sua saúde física e da sua saúde mental, né? É óbvio que isso tem um resquício muito grande da própria escravidão, né? A maneira como esse homem tem realmente uma dificuldade de se ver enquanto sujeito, com subjetividade, com afetividade, com sensibilidade, né? Mas a gente acaba chegando às vezes em alguns limites, e eu acho que a gente acaba também vivendo, mesmo que num ambiente de uma maioria negra, um ambiente de periferia e tudo mais, a gente acaba vivendo do ponto de vista de um capital simbólico, cultural, naquilo que a gente pode colocar uma classe média, que acaba permitindo que a gente tenha acesso a outras coisas, sabe? Então, quando você tá mal, quando eu, por exemplo, tava mal, algumas amigas começaram a me falar, mano, porra, vai procurar terapia, acho que é da hora, acho que poderia te ajudar nas suas questões que estão te gerando uma angústia, ansiedade, porque o cotidiano hoje em dia gera isso, né? Sim. Angústia e ansiedade. Então, vai procurar e tudo mais. Então, são, por exemplo, coisas que, num universo muito próximo, por exemplo, sei lá, meus primos que vão ver jogos comigo. Isso é uma coisa que às vezes não passaria, que não seria uma coisa que talvez eles saberiam para fazer, sabe? Então, eu acho que num momento assim, a gente vai fazer, chega a isso quando a gente está realmente no momento de estourar, assim, né? Quando a gente já não estourou. Mas eu acho que é muito importante, assim, os meninos, especialmente os meninos negros, terem esse cuidado com a sua saúde mental, né? Porque a gente tem alguns momentos, algumas coisas que são meio que utilizadas para você estourar, né? Você está sob pressão. Eu uso muito, inclusive na minha própria terapia, uma ilustração que é uma figura da barragem, né? Que você se retém a água e quando ela estoura, ela vem extravasando, destruindo tudo, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ir soltando essa água aos poucos, assim, coisas que a gente quer, que a gente tem prazer, que a gente quer fazer. Se a gente segura, você retém, quando você solta de uma maneira desenfreada, e é de uma coisa que também não é saudável para você mesmo. Então é muito importante, acho que você ter uma relação de, tipo, entender o que você gosta, o que te dá prazer, para você ir se permitindo e colocando para fora. Agora, da questão que você colocou, uma coisa que eu acho interessante, eu resolvi buscar, esse ano foi a primeira vez que eu fiz um retiro. E aí eram 4 dias onde a gente praticava jejum e silêncio. Não tinha nenhuma pessoa negra. Esse tipo de parada é caro, realmente.
E uma amiga minha falou assim, a gente não tem tempo para pensar na saúde mental, que a gente está correndo atrás da grana e do pão de cada dia. E eu percebo muito isso nas pessoas do meu convívio. A gente não se permite cuidar da parte mental porque a gente está preocupada ali com grana, com outras coisas. E isso vai gerando mais ansiedade, mais coisas. Então, se você se propõe... Eu não tenho também grana para ficar fazendo muitas coisas, eu vou começar a fazer terapia agora. Eu já fiz por um período, parei e vou voltar agora. Mas, por exemplo, praticar você mesma, sabe? Sentar e passar 30 minutos em silêncio. Cara, é um cuidado com você. Você tá ali pensando, você tá experimentando o ambiente que você tá, sem um estresse. E isso limpa você. E é bacana pra caramba. E se você tá bem com você mesmo, o seu corre do resto do tempo vai ser melhor, vai ser mais produtivo. Então, às vezes eu penso nisso, não só a questão do homem não se cuidar, mas eu acho que quando você está na periferia ou quando você está num outro contexto, entre os meus amigos de classe média alta, todos têm uma coisa que eles fazem por eles. E os meus colegas da periferia, nenhum. Então, é bem extremo isso, né? Eu acho bem preocupante. Porque essa galera está envelhecendo, está passando isso para os filhos, e isso está perpetuando. Então, é bem complicado. Bom, falar das pessoas que estão aqui, Suzy, o Dico, a Viviane, o Luiz Lucas, o Ronaldo, o Paulo Rogério, o Bispo, Cláudia, a Carla, a Mari, Mariana Belmont, a Anabela, o Ronaldo, tá mandando um abraço aqui também. Vixe, uma galera, e a Suzy Soares, do Campo Limpo, ela colocou que, putz, estou na mesma situação, de uma reunião para outra, essa noite eu acordei às 3 da manhã e já vieram várias coisas na minha cabeça que eu tenho para resolver. E ela colocou embaixo, minhas plantas estão florindo e eu estou perdendo isso. Daqui a pouco as amoras vão amadurecer e eu não vou ter tempo de comer. Então a Suzy compartilhando aqui um pouco da vivência da leitura dela. O Dico também comentou aqui, falou que está compartilhando essa informação. O Jailson Freitas está perguntando que pautas estamos discutindo. Jailson, a gente está conversando sobre pausa, autocuidado e lutas, ou seja, respirar no meio desse turbilhão de coisas aí que a gente está vivendo, que a gente tem que enfrentar todo dia, em que momento que a gente cuida da gente, né? Outro dia uma amiga falou assim, quem cuida de quem cuida? Achei uma tag muito boa. E aqui no perfil da Carol, a Aline mandou um abraço, o Leonardo Ferreira, assistindo aqui da Austrália, parabéns pelo trabalho, e o Motumbo Júnior falando um salve para Carol. Bom, quem quiser, gente, a Estela Sartori também está falando que lindo isso mesmo, apoio muito a ideia do cuidado de si, precisamos falar sobre isso, né? Então, bom, quem quiser fazer pergunta, pode deixar aqui. Vocês já fizeram uma pergunta aqui, a Carol já trouxe essa pergunta que para mim também é sempre muito forte quando tem um homem na mesa, porque eu acho que nós, homens de um modo geral, a gente, né, se de modo geral na militância já não se cuida, nós homens ainda nos cuidamos menos ainda, né? E aí a minha pergunta nesse sentido é como é que vocês têm... eu acho que a Carol falou sobre isso, mas se tem algum processo de trauma, me lembrei de uma pesquisa. A Lúcia Nader me trouxe uma pesquisa que foi feita numa universidade de Nova York, mas que falou com ativistas do mundo inteiro, que 20% dos ativistas tiveram algum processo de trauma ou depressão em algum momento. E que isso se deve a diversos fatores. Um desses fatores é de que o ativismo, a militância, ela não consegue ter resultados em curtos períodos de tempo. E a gente não consegue ver nada pronto, né? Não é um bolo que você faz né? 20% que é quase o dobro da média mundial. E aí a minha pergunta é um pouco nesse sentido, assim, se teve algum momento que foi um momento de ruptura, um momento de trauma em vocês, que vocês começaram a falar, putz, talvez eu tenha que pensar sobre isso, né? Eu gosto dessa palavra trauma, né? Porque é isso, é um marcador, né? Mais trauma possível. Acho que a minha primeira crise de pânico foi um momento em que eu pensei, eu preciso fazer algo e agora.
Então, eu estava indo trabalhar e é essa coisa mesmo. Quando você vai fazendo e não vê o resultado, começa a dar uma paranoia. E o momento que eu tive, eu estava no meio da rua e eu não conseguia mais andar, eu não conseguia pedir ajuda. E aí, no desespero, eu sentei no chão e comecei a chorar. E as pessoas, elas não têm reação. Então, elas continuavam andando, andava mais devagar e olhava e ninguém ajuda. E eu não sabia mais o que fazer. E aí, no momento, eu consegui pegar o meu celular e liguei para uma amiga. E aí, ela falava, respira, respira. E foi demorando para passar, depois alguém passou e me deu uma água. E foi um momento em que, quando aquilo passou, acho que foram 4, 5 minutos, parecia meia hora. E quando passou, eu pensei, eu preciso de ajuda. E aí é que foi começando esse processo. E essa ajuda não precisa ser necessariamente ali, tomar remédio, alguma coisa assim, mas ter esse momento pra mim. Mano, eu acho que isso, do ponto de vista subjetivo, aconteceram algumas coisas já que marcaram bastante, mas acho que num ponto de vista objetivo, assim, que você está falando, por exemplo, com relação a essa questão da própria violência, dentro do movimento negro da luta antirracista, infelizmente, assim, esse é um dos dados mais tristes que tem, assim, é muito, mas muito recorrente na história do movimento negro, pessoas que se mataram e pessoas que, por exemplo, entraram em estado de loucura. E assim, as pessoas mais inteligentes que o movimento negro produziu tiveram problemas da questão. A Beatriz Nascimento teve problemas psicológicos, o Hamilton Cardoso se matou, Eduardo Oliveira se matou, se não me engano, a Neuza Santos, que é um dos maiores psicólogos que o movimento negro construiu, também se matou. E se não me engano é a Neuza Santos que ela se mata e ela deixa um bilhete, ela fala assim, desculpa, eu não aguentei. Então, são vários assim, os casos, por exemplo, e por exemplo, na universidade onde eu estudei, a Unesp. A Unesp ela tem, como a maior parte das universidades públicas, ela tem um grupo muito restrito de alunos negros, muito restrito, que não chega aos 7%, né? Mesmo agora com cotas, né? Porque as fraudes rolam solta. Mas, por exemplo, em um ano, 2 alunos negros da universidade se mataram. Então, assim, é uma coisa pesada, né? Então, é uma coisa que quando você começa a ver isso, você vai conversando com as pessoas, você vê e fala, mano, pera, preciso me cuidar para não entrar nessa parada, nessa estatística, né? Tanto do ponto de vista de não vir por exemplo, ficar doente e tudo mais, quanto mesmo você tá bem, você conseguir aproveitar a sua vida, né? Uma amiga que hoje, por exemplo, ela milita no movimento negro de uma outra maneira, ela veio me falar uma coisa que pra mim foi foda, eu fiquei pensando nisso, ela falou, eu ficava lutando falava pro meu pai que estava lutando pelo nosso povo, e meu pai falava pra mim, pô, só te vejo mal, só te vejo doente, só te vejo triste, prefiro eu tô aqui tomando minha cerveja, tô melhor, tá ligado, tô mais de boa. E ela falou, não, óbvio, ele tem as questões dele, mas ele também tem a razão do que ele tá falando, né? Acho que a gente precisa ter também uma relação mais saudável também com a nossa vida, que é isso, né? Que é poder no sábado dar um rolê, poder sair, arrumar um tempo pra namorar, poder fazer essas coisas, né? Porque senão a gente acaba também entrando numa loja quase que é do trabalho, né? A gente acaba trabalhando 24 horas por dia. E não tem uma coisa de desligar o botão da militância. Não tem Não como. existe. E eu acho que pra você, por exemplo, você tem 2 filhos, uma criança e um adolescente, tipo, mano, 2 questões loucas que você precisa o tempo todo tá ali pra estar com eles, né? Principalmente em relação à Claire, né? Que o pai não é presente e você tem que estar ali fazendo todo o papel, o sustento. Deve ser um bagulho louco, né? Não consigo nem imaginar, assim. E aí essa questão de você não poder... Você não pode pirar e deixar eles. Então é muito foda. Eu sou sozinha pra fazer o trampo de pai e mãe. E eu tive uma crise há 2 semanas atrás. Minha filha saiu atrás de mim em hospitais, assim. E a bateria do meu celular acabou e eu voltei pra casa. Então, mas eu postei que eu passei mal e fui pra casa. Então, nesse período, minha filha vai fazer 19 anos agora, ela saiu louca, assim, atrás de mim em hospitais. Quando ela chegou em casa e me viu, você vê que ela tá com raiva, mas ela fala assim, puta, tá tudo bem. Então, é uma coisa, ela fala às vezes, ela fala, você não queria parar um pouco?
E aí essa coisa, não existe um botão de desligar, você tá nessa e vai continuar. E eu vejo dentro do meu trabalho coisas que ali eu me esforço, eu explico para as pessoas a capacidade que as pessoas têm de tratar mal alguém pelo trabalho que ela faz é impressionante. Então eu vou lá e faço todo um trabalho, eu falo que é educativo pra caralho, quando eu escrevo um texto falando sobre como é trabalhar fazendo faxina para as pessoas, e aí vem alguém e fala assim, eu não ando no mesmo elevador que você. Puta, cara, eu fico pensando, que merda. E aí eu pego o elevador diferente da pessoa, quando eu desço eu tô arrasada, e aí eu chego na faculdade e não consigo prestar atenção, eu chego em casa, eu não consigo dormir, e eu fico pensando aonde eu vou atuar que isso vai mudar, porque eu não vou querer ver meus filhos numa sociedade que faça a mesma coisa. Então o botão não desliga e a cabeça não para, é muito difícil. E é por isso que eu acho muito importante, por exemplo, a gente ter momentos, porque também a nossa vida pessoal, ela começa a virar sinônimo de uma vida política, né? É. Então a gente, por exemplo, todos os nossos amigos também são amigos políticos, né? Desse campo. Então toda vez que você encontra essas pessoas, óbvio que você vai falar de os rolês e tudo mais, mas o assunto vem, tá? Então, tipo, uma coisa, por exemplo, que eu gosto muito é, mano, tem uns amigos que se passa a perguntar pra eles nem sabem que tá tendo eleição, tá ligado? Que agora eles é tipo, mano, caralho, o jogo do Palmeiras, jogo do Corinthians e tal. Tipo, por exemplo, depois do ato da Marielle Franco, quando a Marielle foi assassinada, o primeiro ato aqui em São Paulo, eu tava muito mal, tava muito arrasado. Acho que todos ficaram, né, muito tristes tal, com o que rolou. E tinha um amigo meu que morava em República comigo que tava indo ia ficar um dia aqui em São Paulo. E aí, os moleques que moravam comigo, que eu fiz faculdade interior, eu fiz em Bauru, os moleques iam se juntar, né, fazer um churrasco e tal. Aí eu falei, ó, pô, um menino que fazia muito tempo que eu não via, tá um amigão, eu falei, ó, eu vou num ato, vou fazer uma parada e depois eu vou colar aí. Aí eu saí, tipo, umas 9 horas do ato, fui lá, cheguei, era uma quinta-feira à noite, e eu tava triste pra caralho, né, muito mal. Acontecendo, eu cheguei lá, os moleques estavam fazendo um churrasco, sem camisa, mano, todo mundo bêbado, tá ligado? E aí, falando do jogo, tal, não sei o que, falando do rolê, pá, de show que vai, de rolê. E aí vieram me perguntar, né? E aí, Pedro, onde você tava? Eu falei, mano, tava no ato, na manifestação da Marielle, pá, morreu. Um moleque perguntou, ele falou, a mina lá que mataram? Tipo isso, os moleques não sabendo nada sabe de nada. que é. Nem sabe a mina lá que mataram. Eu fiquei, a mina lá que mataram. Mas, por mais bizarro que seja, aquilo dali foi muito positivo pra mim, mano. De poder chegar tirou daquela... Não, me tirou, daquela porque aquele ambiente ele tava numa energia totalmente alto astral, tá ligado? Tava tipo todo mundo ali numa boa, numa nice, o Brasil tá da hora, porque o Campeonato Brasileiro tá rolando, Copa do Mundo tá aí, já é uma realidade. Então é isso, sabe? Eu acho que é muito bom, assim. Então tem às vezes mesmo momentos assim, que às vezes eu chego também pro meu amigo e falo, mano, esse final de semana eu não vou fazer isso, não vou pra cá, porque eu vou dar um outro rolê. O outro rolê é normalmente encontrar esse pessoal pra desbaratinar tudo, né? A gente falou disso na segunda-feira, né, que a gente falou com a Mari, que é psicóloga, disse, né, quais são suas válvulas de escape para além do lance de terapia, né? Eu falei, por exemplo, eu tenho uma questão muito louca com show. Tipo, tem show dos conhecemos e shows. Conhece mesmo, né? Conhece. Então, assim, show é uma coisa que, mano, o Ronaldo brinca, mano, Carol, todo dia tem um show pra ir. E, cara, ainda bem que a gente tem. É isso, entendeu? Então, tipo, coisas que... Sábado eu tava num rolê, fiz Zona Norte, Zona Leste, que me ligaram e falaram assim, eu tenho ingresso pro show do Rael, vamos? Tô indo. Tipo, não sei onde eu tô, mas eu tô indo agora. Então, assim, para além disso, né, você falou, por exemplo, tá no churrasco com amigos que mal entendem da militância, do que é isso, do que eu faço, por exemplo, porque tem muita gente, meu pai mais, mas minha mãe, por exemplo, não sabe explicar o que eu faço, né, tipo, faz várias coisas com projetos. Mas é isso, que mais, assim, além de atividades que vocês buscam, assim... Pra mim o show é a principal, mas eu reparei, por exemplo, um dia desses eu tava muito piradona e eu falei, eu preciso tomar um banho de banheiro. Gente, olha, tá em alta essa história de banho de banheiro. E aí é muito engraçado, porque quando você é mãe, você não tem privacidade nem no banheiro. Você toma banho tipo de 5 minutos correndo. E aí eu consegui tomar um banho de 25 minutos deitada na água quente.
chegou a descer uma lágrima, cara. Eu falei, meu Deus, que gostoso, é pra isso que eu vi esse tempo todo. Então a gente precisa desses momentos e depois do show, esse tipo de cuidado pequeno, bobo, tipo fazer a unha, porra, muda. Você fica até mais... Ai, toda hora faz é engraçado porque parece muito besta, mas faz um bem enorme. Vai lá, Pedro. Temos perguntas também. Então, eu acho que sei lá, mano, que eu gosto muito de colar em samba, tá ligado? Que é o que... Tem aquela música, o samba é terapia popular, samba ioiô, samba ioiô. Então eu gosto muito de colar em samba, assim. Se eu, por exemplo, fico 1, 2 semanas sem colar em samba, eu já tô pego já. Falo, não, preciso colar no samba, tal, não sei o quê. Eu gosto muito de ir. Acho que o samba tem uma energia que é fantástica. Porque todo mundo que tá ali é todo mundo trabalhador, sofredor, tá ligado? E aí chega no samba, velho, todo mundo é maior energia. Então acho que todo mundo coloca um pouco, compartilha um pouco dessa sensação ali no samba. Então eu gosto muito de colar, né, em samba, né? Acho que é o que hoje em dia as coisas, momentos que eu tenho mais de ficar de boa. E também eu acho que aí eu posso até falar um pouco mais do passado. Eu tinha ainda e quero ter, aí eu posso falar um pouco do futuro, mas voltar a ter uma relação com futebol, assim, né? Eu sempre joguei bola a minha vida inteira e é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Só que aí é isso, o futebol, ele, por conta de uma própria questão física mesmo, ele exige uma regularidade, né? Então se eu for jogar bola essa semana, velho, mano, se eu for jogar bola, eu vou ficar quebrado o resto da semana inteira, velho. Então eu tenho que jogar bola essa semana, tenho que jogar bola na outra, pra sei lá, daqui a um mês Começar a respirar. eu começar a jogar bola e tipo, ter uma quarta-feira normal, se eu jogar bola na terça, ter uma quarta-feira normal. Porque se eu jogar bola, tipo, hoje, tá ligado, sei lá, 1 hora de futebol, amanhã, velho, eu não consigo andar direito, tá ligado? Mas exige um pouco de rotina. E ter um pouco de rotina pra nossa vida é muito difícil. Porque compromisso a gente assume, às vezes, terça-feira, 1 hora da manhã tem reunião, tá ligado? Sabe? Tô arrastando, mas... Aí, Mas como é que existe. mas existe. E como é que você vai fazer essas coisas, sabe? Então é foda, como é que você assume o compromisso? Aí às vezes eu deixo de ir no futebol 1 semana. Aí na outra, mano, eu já vou e falo, puta, mano, eu vou, a quarta-feira vai ser aquele inferno, velho. Eu não vou conseguir nem me mexer, mano. Porque tipo, você não consegue sentar, você bota a bunda na cadeira, tua bunda dói, sua perna inteira dói. Isso tem um nome, futuro. Futuro. Futuro é algo que não só chega para os outros, chega pra gente também, isso viu? é Só pra ficar no radar. Ó, a Viviane trouxe aqui, não, primeiro o Pablo Paternostro trouxe aqui um salve para a memória do Daniel Marques, né? E trazendo essa questão do vamos ir e nos cuidar, né? Ou seja, vamos cuidar só a nós e como comunidade também. O Boulos do MTST traz uma reflexão muito importante sobre isso, assim, né? Que é essa coisa de como as lutas fortalecem as identidades individuais e elas constroem também comunidades, elas constroem também identidades coletivas, né? E aí a gente já fez umas conversas sobre essa ao longo dessa semana, de que no decorrer do tempo, se você não dosa, o Pedro falou dessa coisa da vida política, né? Se você não dosa as coisas, e a Lúcia também trouxe isso no Skype que a gente fez, a própria chama que faz você emergir é a mesma chama que te consome, que é quando você não separa, quando você é engolido pelo que você faz, né? E pela sua própria luta. A Viviane Soranço trouxe aqui, ano passado precisei buscar ajuda e o louco foi que o sentimento de ser fraca por não dar conta das coisas. Às vezes eu só quero estar longe de tudo, mas a necessidade de sobreviver parece não te permitir. Então, e vocês passaram também por isso, né? Assim, a gente tem, sei lá, reuniões segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente fala, é muita reunião, mas cada reunião é de um grupo diferente, é de um coletivo diferente, é para enfrentar uma luta diferente, ou seja, na verdade se você falta em uma, você está faltando em uma, né? Tipo assim, então e isso que a Vivi traz é uma coisa também muito recorrente, né? Que é quando você não dá conta, você joga a responsa para você mesmo, né? E aí você mergulha ainda mais, né? A culpa é mato, né? É. Tudo gera culpa. Exatamente. E tem uma questão das pautas também, né, que a gente trata, né? Por exemplo, a gente trabalha muito com morte na Uma Preta. A gente faz muita cobertura de casos de muita violência, de pessoas que foram presas injustamente, pessoas que foram assassinadas.
de casos muito violentos. A todo momento é isso, a todo momento a gente está tratando de desgraça. Então imagina, assim, você ficar trabalhando, falando só sobre coisas ruins o dia inteiro. Todo assunto que você vai falar é pesado, assim. Então, por exemplo, toda entrevista que você vai ter que fazer é uma entrevista pesada. Você vai falar, por exemplo, com uma família. Puta, mano, você ir na casa de uma família. Teve uma que eu fui que, poxa, eu fiquei... Que foi de um menino que, ainda bem, o menino depois conseguiu sair. Mas foi uma casa de um menino que a gente foi na casa da família, que o menino estava preso de uma maneira injusta. Você vai na casa da família, meu, você fica desolado, assim, desolado. Você fica muito triste. Foi um domingo que eu fui, vai vendo assim, né? Era um domingo, que era o único dia que a família podia, e eu fui lá no domingo para conversar com a família. A família, tipo, te recebe da maneira mais carinhosa possível, né? Porque você está ajudando de uma maneira que vai fazer uma diferença ao filho. Então você chega, uma família humilde, pá, mas separa, quer separar comida pra você, quer separar várias paradas pra te tratar bem, tá ligado? Só que você chega lá, você tem que, por exemplo, ouvir vários relatos que, por exemplo, o filho da pessoa tá agressivo, a mãe e a avó principalmente tá, tipo, desorientada, tá ligado? Não consegue dormir. A família inteira tá num sofrimento coletivo muito grande. Só que isso o tempo inteiro, né, meu? Isso vai te consumindo de uma maneira que... Pode não perder a fé na sociedade. Se você não... Você acaba perdendo a fé e você acaba também ficando triste, né? Dessa maneira. E aí, essa tristeza, como é que você cuida dela, né? Você precisa... Tem momentos também de alegria, que você vai sentar, que você vai trocar uma ideia, pá. Sim. Nós temos mais 2 minutinhos, quer dizer, a gente vai fazer uma prorrogação, 2 minutos. Verônica, já se prepara aí, porque a Mariana e a Letícia estão pedindo banho de banheira, então só pra você saber aí que vai ter que rolar uma divisão, né? A Valéria entrou por aqui, a Ana Paula entrou por aqui, a Suzy falou, tá dando uma dica aqui, é legal cuidar da alimentação nesses dias corridos. Comer comida simples, mas boa. Arroz, feijão, umas verdurinhas. A Nisa Carolina está dizendo que ela ama artesanato, desenhar e meditar, né? Deixa eu ver aqui na outra janela. A Emilene colou por aqui, está falando que é incrível poder acompanhar esse movimento. A Kátia colocou um girassol. Isso, é isso mesmo. Bom, a gente tem uma... tô vendo aqui, tem vários comentários também, mas eu acho que é pra gente cuidar também do tempo, já que a gente tá falando de cuidado, né? A gente cuidar do tempo. E a gente sabe que live, depois de algum tempo, a nossa energia mesmo vai caindo. Acho que a gente vai para essa rodada final, assim. O que a gente não conversou que vocês gostariam ainda de conversar? O Abujana, lembra o Abujana? Provocações? Sim. O que eu não te pergunto? O que eu deveria ter te perguntado e não perguntei? Acho maravilhoso isso. Acho que você deveria ter perguntado se a gente consegue aplicar essas coisas que a gente está falando. Banheira coletiva. Porque, na verdade, assim, o que acontece? Quando as pessoas devem estar ouvindo, elas falam assim, nossa senhora, esse moleque aí deve estar se cuidando da hora. Não tô todo Estamos todos no mesmo barco. Tô tudo cagado. Então, tipo, eu acho que na verdade a gente entender isso, que a gente está todo mundo no mesmo barco e que eu acho que todos nós precisamos fazer esse exercício de uma maneira coletiva, individual e também principalmente coletiva, e de dar o toque pro amiguinho e tudo mais, falar, amigo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo lá para você cuidar um pouquinho da sua saúde. Acho que é isso, assim, acho que estamos todo mundo nesse mesmo barco, nesse sofrimento, sabe? E a última coisa que me lembrou, mano, que é um pouco desses tipos de correria que a gente tem feito muito hoje em dia. A gente vive uma geração que tem idolatrado essa ideia do empreendedorismo, né? Que é tipo de se lançar e tudo mais, de ter a sua carreira de trampo solo, pá. Então a gente tem se escravizado, se colocado para trabalhar de uma maneira e a gente tem trabalhado 20 mil horas por dia e tem saído com uma sensação satisfeita. Uhum. Então é isso, assim. E isso é um desafio que eu me coloco muito, assim. A gente coloca muito pra gente dentro do Alma Preta. Que é tipo, a gente precisa, para além de fazer um trampo da hora, a gente precisa tentar construir relações de trabalho da hora também. Então eu acho que isso ajuda muito.
Eu acho que é importante quando você percebe que alguém do seu círculo não está bem, fazer alguma coisa por essa pessoa. O individualismo é uma coisa muito absurda. Então, geralmente, aquilo que eu falei, quando eu tive uma crise, você vê que as pessoas passam por você, elas olham e tomam uma distância. Se é uma pessoa desconhecida, elas até entendo, mas a gente vê as pessoas entre os nossos passando por isso e a gente não faz nada. Ou por medo de se envolver ali e dar ruim, mas tem que fazer alguma coisa, cara, porque às vezes tudo que essa pessoa está precisando é que alguém vá lá e estenda a mão para ela. Então, eu acho que é tão importante quanto se cuidar, é cuidar de quem está em volta. Bom, a Regina conheci, além dos shows, eu tenho umas loucuras de umas viagens, assim, eu faço de vida pra caralho, mas passo um final de semana em Recife. E eu conheci a Regina, que é de São Paulo, em Recife, num hostel. E aí ela tava falando, e ela tava nesse processo também de terapia, foi muito legal de trocar. E ela falou que faz uma pós em naturopatia. Pensei em Naruto. Ah, que louco, nada a ver. Adoro. E ela falou que é na Unip e que é oferecido gratuito atendimento para a comunidade. E que a naturopatia. Enfim. Naturopatia. Naturopatia, obrigada! Trabalha com terapias integrativas complementares que foram recentemente reconhecidas pelo SUS. A galera que precisar de acolhimento para tratar problemas emocionais que muitas vezes se manifestam no corpo, nos deixando doente. Então, uma dica na Unip tem esse tratamento. Mas uma coisa que eu ia falar é que eu, por exemplo, eu acho que eu nasci já no princípio de sou forte. Foda-se, sou forte, vamos lá. Eu era sempre lá na família marrentinha, não sei o que lá. E eu era muito descrente de terapia, de todos esses processos, assim. E aí foi muito louco. Ano passado eu falei, caralho, vou fazer terapia e, enfim, tive questão de falar pro terapeuta, me convença que eu preciso disso daqui, né? Tipo, ele quase me bateu. Mas foi muito importante e falei segunda e falo de novo. Façam terapia, claro que tem um processo de grana, eu consegui um terapeuta, por exemplo, que pague quanto puder. Ele falou, seja honesto, você só pode pagar R$10, cara, vamos junto. Então é isso, porque a gente fala de coisas aqui que nem sempre a gente tem grana, né? E tem esse rolê, né? A gente que pega 1000 trampos, 1000 coisas pra pagar. E aí uma coisa que eu até compartilhei no grupo da rede é que no começo do ano eu travei minha agenda para preciso fazer uma atividade física, eu preciso de uma atividade física que me ajude. E eu fui procurar um Muay Thai, e fiquei 4 meses no Muay Thai e foi incrível. Só que, deu uma bodeada de novo e tal, e aí hoje eu tava numa imersão e a facilitadora, Cris Pedotti, incrível, falou um bagulho muito foda, assim, tipo, tava explicando de coisas, né, do corpo e tal, e ela falou que quando você se sente sem chão, é indicado você fazer lutas, porque ela te segura, sabe? E eu falei, cara, aí tá explicado, vou voltar pro Muay Thai. Então é essa a dica. Mas, mano, por exemplo, como essas coisas, elas realmente não dizem respeito só sobre grana, né? Porque mesmo quem mora na periferia, por exemplo, ou quem tem morado na periferia, tipo, quando você está em determinados espaços, você tem acesso a determinadas informações. Então, hoje, a gente tem espaços, e eu acho que isso é muito importante destacar. Dentro das universidades, especialmente. Não só, mas a gente tem também nas universidades espaços públicos, espaços com os preços extremamente acessíveis para todo esse tipo de atividade que gerariam cuidado para as pessoas, né? Então, você tem, por exemplo, o Instituto Uma Psique Negritude, que faz um atendimento para pessoas também, não só pessoas negras, mas faz um atendimento para pessoas que estão com problemas e faz um preço acessível, né? Questão do esporte, questão da yoga, questão de uma série de outras coisas. A questão é que, infelizmente, para além dessa questão da grana, existe também uma concentração da informação, né? Então, é muito importante essas pessoas, acho que pessoas conseguirem buscar e correr atrás, que rola, mano. Tem essas coisas. Tem como você fazer, você tá com pouca grana, mas tá querendo se cuidar? Tem, tá ligado? Você consegue achar uma parada. É isso, eu acho que pensando, amanhã é sexta-feira, né? Amanhã é dia de fazer, como é que é, aqueles áudios que sempre rola na sexta-feira. Hoje é sexta-feira, É dia de fazer... Sextou. Sextou. Então, amanhã a gente não vai fazer a live, segunda, terça e quarta, amanhã tem debate, hein? Não sei se é bom para a saúde mental, mas é importante, é extremamente importante. E assim, bom, pra gente não sintetizar, mas trazendo aqui um depoimento também pessoal, porque a brincadeira aqui não é fazer entrevista, é a gente conversar, né? É assim, eu costumo muito brincar que cada um tem a sua terapia. Esse nome terapia, que
parece num primeiro momento que organiza somente um grupo muito específico de profissionais em um determinado tipo de procedimento, para mim, por exemplo, é muito terapêutico ficar 2 horas assistindo o Flamengo jogar. Para mim isso é extremamente terapêutico. Para mim é extremamente terapêutico assistir Doug Funny ou Simpson, por exemplo. Nossa, Né? não. Então eu costumo muito falar isso para dizer que que jogar futebol, jogar handball, basquete, enfim, qualquer coisa que te tire deste lugar de acontecer, eu gosto tanto dessa expressão, que volte, te coloque no lugar só de existir. E olha que existir já dá muito trabalho, né? Mas te colocar só nesse lugar de existir sem acontecer, isso já cuida muito da gente, assim. E aí eu brinco muito com isso, né? Eu tenho a lei Homer Simpson. A lei Homer Simpson é o quê? Quando eu estou exausto, não tenta me tirar. Eu estou assistindo o Simpson, estou fazendo maratona. Isso para mim é tão importante quanto assistir o debate. Porque sem isso eu não consigo nem assistir o debate. Isso cuida de mim, né? Eu criei um processo. Eu detesto televisão, eu detesto ficar parada, eu tenho um problema muito sério de concentração. E eu tô me obrigando a assistir série. Eu não conheço nenhuma série que tá rolando, mas tô me obrigando a assistir série do tipo, mano, para e assiste um bagulho que você vai ficar focado. Então foi muito louco do meu processo inverso, né? Tipo, eu preciso me obrigar a ver uma televisão pra sair do celular e tudo mais. Exatamente. Muito bem. Quer fazer as honras da casa pra gente se despedir? Bom, essa foi a primeira semana, né? Semana que vem a ideia é vir com mais histórias, mais ideias. Agradeço a vocês, né? Por colar, o horário é muito louco e ter que atravessar a cidade pra ir embora, eu também, inclusive. Me dá carona, por favor. Vou dar carona pra ele, inclusive, né? E agradecer e falar também, né, que no dia 23 tem um papo na Unibis com o Dinho, com o Aurélio, que, nossa, tem falado a questão da relação do corpo, de danças, né, que ajuda, que pra mim foi muito legal de escutar ele, a Ana Carolina, né, que fez o doc Visionários do Quebrada, então tem esse papo também, mas semana que vem a gente volta com mais lives para vocês. Muito bem. Faz de conta que tá subindo os créditos. Tô ainda pra encerrar aqui, o meu não dá. Muito bem. Tchau. Tchau, tchau.